Seja bem-vindo ao Felicidade Empreendedora. Aqui você aprende que construir empresas não precisa ser um fardo, não precisa ser tão difícil assim. Você pode construir algo leve, que te dê liberdade e ainda mais, empresas que valem dinheiro e não apenas você extrai delas o lucro ou prolabore. Então, fique ligado! Com o empresário do segmento de, veja só, estamos falando aqui de gestão de empresas e também um empreendedor que lida com gestão do corpo dos empreendedores. Estamos aqui com o Diego da Velocity. Diego, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Muito obrigado, Marcos, pelo convite. Vamos bater um papo muito bom aqui. Tá. E você, Diego, empreende há quanto tempo? Olha, Marcos, são mais de 10 anos nessa vida de empreendedorismo. Entendi. Eu vi que você, conversamos um pouquinho aqui antes, né? E o Diego, até há pouco tempo, ele ainda tinha um bom pé, né, lá no CLT, no regime de trabalho como funcionário de uma empresa. Perfeito. E o que virou essa chave assim para você mudar de CLT para ter sua própria empresa, seus próprios negócios? Muito bom. Assim, é uma história muito legal porque eu inicio a minha trajetória como CLT aos 18 anos e sigo até os meus 35 praticamente. E de lá para cá foram anos e anos de aprendizado. Quando chegou em determinado momento, eu comecei a falar assim, gente, a minha cabeça aqui dentro, ela tá ficando tão expandida que talvez as regras corporativas tradicionais não vão me encaixar. E aí, ao longo do tempo, eu comecei a buscar, olhar para fora da empresa e principalmente eu vi que o meu perfil era um perfil de empreender. Uhum. E quando eu comecei a fazer esse momento, assim, essas reflexões, eu falei assim, gente, eu acho que o momento certo é esse. Então eu me preparei ao longo dos anos para decidir que, cara, acho que agora vai. Tá, e o que conselho você dá, por exemplo, para aquela pessoa que trabalha numa empresa tradicional, numa grande empresa como você trabalhava, para começar a virar essa chave e você perceber que ali talvez não te caberia mais? O que você fez? Você via documentários sobre empreendedorismo, você frequentava ambientes, amigos que às vezes tinham um negócio, ganhava dinheiro com o negócio, você leu livros, o que te fez olhar para fora? Perfeito. Livros. Super recomendo, né? Tem até um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. Acho que foi um dos livros que mais marcaram gerações. E lá a gente começa a perceber que você como empresário, como empreendedor, você tem opções, né? No CLT, você vive na corrida dos ratos. Ou seja, quanto mais você vai avançando, mais trabalho você vai tendo, mais coisas vocês vão comprando, que são os passivos. E quando você está como CLT, você ainda tem que prestar contas para outras pessoas que muitas vezes você não admira, né? Então, quando você é empreendedor, você faz a sua agenda, você faz os seus compromissos. Então, a disciplina, em ambos os casos, ela é importante, mas são diferentes em determinados momentos. E você começou a empreender por meio de você conheceu pessoas, tornou sócio de alguém, você e mais quantos sócios no negócio? Hoje, num dos nossos negócios, que o caso é a Velocity, nós somos 3 sócios, né? Então a gente começou essa jornada juntos no ano de 2020, fomos conversando, em 2022 a gente decidiu que BH a gente faria um investimento que traria para os belo-horizontinos uma nova modalidade, que é o Spin Indoor. Então aproveita e fala para o público qual o problema que você resolve com esse negócio, porque a gente vai falar também aqui de outro negócio que você abriu, né? Certo. Para aproveitar, até mesmo, a gente fala muito de você aproveitar a sua base de clientes. Então você aproveitou as oportunidades de mercado e abriu um segundo negócio. Mas fala pra gente, esse primeiro negócio que é a Velocity, né?
qual problema ela resolve, o diferencial dela no mercado? Muito bom. Porque a Veloce, a gente faz um movimento para criar comunidade. Então a pessoa, quando ela vai procurar a Veloce, ela vai procurar algumas coisas, como por exemplo, felicidade em pedalar, ela quer uma atividade física diferente, ela quer uma atividade física onde ela vai se sentir à vontade. A performance, ela é deixada de lado, no sentido que você tem que trabalhar cabeça, mente e corpo. Então quando você junta essas partes, você acaba tendo uma experiência que ela é muito boa. Inclusive a gente vê que quando você faz uma aula, você sai assim, nossa, que coisa boa. Normalmente quanto tempo dura uma aula para quem quer fazer isso? São bikes específicas? Qual a característica da sua estrutura, do seu maquinário? Legal. Nós temos lá o estúdio, que tem uma sala com um equipamento de som de primeira, jogo de luzes. Então a pessoa ela chega no estúdio, primeiramente ela tem que agendar, marca a aula, chega na recepção, recebe uma toalha, recebe a sua sapatilha, enche a garrafinha de água e vai para a bike. Lá são bikes numeradas e tem um professor no palco. Então o professor ele dita, né, o ritmo da aula de 45 minutos. Onde nós trabalhamos muita a intensidade, também a parte superior, porque a gente destina o momento da aula para o quê? Braços, ombros, não somente a parte inferior, que são as pernas e tudo mais. E como que surgiu a ideia do novo negócio? Fala pra gente também do novo negócio aproveitando esse público. Legal. Porque, voltando um pouquinho, a primeira empresa dele é uma franquia, né? Isso. Você é um franqueado, né? Então agora você tem um segundo negócio que é de você e dos seus sócios apenas. Perfeito. E assim, quando nós trouxemos a Veloce para BH, a gente sempre teve uma base de clientes, os leads, bem ativa, né? Então, ao longo desses 3 anos, nós fomos qualificando os nossos leads. E a gente fez a seguinte pergunta: como está sendo o mercado fitness nos próximos anos? E a gente vê que está em franca expansão. A gente vê, por exemplo, números nos Estados Unidos, que a gente sempre, né, traz o benchmark de lá, onde pela primeira vez em muitos anos a taxa de obesidade está diminuindo, porque as pessoas estão, né, utilizando, por exemplo, essas novas drogas, Mounjaro, o próprio Ozempic, e que está trazendo esse público que não frequentava as academias para frequentar. Então você tem um público que já frequentava, agora você tem novos entrantes que são exigentes da parte de serviços. Então a pessoa que estava até então numa situação de obesidade, ela não sabia treinar. Então quando você tem estúdios e academias que, por exemplo, aqui no Brasil tem, né, low cost, que são os estúdios, né, e a gente também traz o quê? Principalmente essa ideia de serviço, não somente uma estrutura legal. E qual que é seu plano, por exemplo, hoje com seus sócios daqui para frente? É expandir mais? Talvez você não queira falar de tudo, né? Aí você fala daquilo que você sinta à vontade. É expandir mais o negócio da franquia ou o segundo negócio, né? Que a gente chama no mercado de motor 2, que às vezes vai valer até em pouco tempo, vai valer até mais do que o motor 1. Ou você quer expandir os dois, porque talvez você imagina que esse motor 2 vai sempre depender do 1 existir. Cada unidade que você vai abrir, por exemplo, foi abrir lá no Rio de Janeiro, uma unidade lá em Miami, tem gente em Miami assistindo a gente. Uma unidade lá em Miami, você vai ter que levar também a franquia para você levar o segundo negócio, ou são independentes? Boa. Muitas perguntas ao mesmo tempo, né? Não, mas eu vou te explicar da seguinte forma. Uma coisa anda paralela da outra. Então a gente sim tem um compromisso com os próprios fundadores da Veloce, que a gente tem aqui um plano de expansão, sim, porque BH é uma capital onde cabe mais unidades, então a gente já tem um plano estratégico bem assim. Os alunos ficam perguntando qual vai ser o próximo lugar, mas a gente fala, não, fica tranquilo que em breve vai ter. Já no caso da Single Body, a gente tem a nossa primeira unidade na Pampulha, que é próxima, né, à própria Veloce, mas ela vai andar com as próprias pernas. Então a gente tem expansão aqui em BH, por exemplo, no bairro de Lourdes, lá no Belvedere, lá também no Cidade Nova, no Buritis. Gente, tá atrevido, né? Tá atrevido, só abriu unidade nos melhores bairros de Belo Horizonte
Você está gostando do conteúdo? Não se esqueça de curtir aqui embaixo, compartilhar com seus colegas empreendedores e mais, comente, será um prazer ouvir a sua opinião. Não se esqueça que toda quinta-feira às 20 horas, episódio novo aqui no canal. Não fique de fora de nenhum e movimente seu negócio, levando ele para um nível muito melhor. Se você quiser se aprofundar um pouco mais e conhecer o que temos para melhorar a gestão da sua empresa, você pode clicar no link da descrição e saber como funcionam nossos encontros presenciais de networking e também online se você está longe de Belo Horizonte. Não perca tempo, vai na descrição e será um prazer receber você, receber o seu contato. O Diego estava falando sobre os bairros que ele abriu, as unidades dele em Belo Horizonte, os melhores bairros, né? E ele quer expandir. E estava perguntando para você se você vai expandir os dois negócios juntos ou se você vai expandir isoladamente, se uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pode continuar. Muito bom. Então, assim, a gente sim tem um plano para ambas e, principalmente, a gente quer que a Single Body ela ande com as próprias pernas. E também, como você, né, comentou, Miami que nos aguarde, porque daqui uns anos a gente pode sim levar a Single Body. Talvez a gente fala um pouquinho da Single Body agora. Você falou um pouco do Motor 1, da primeira empresa, da franquia, mas a Single Body, quais atividades que o cliente vai fazer lá? Porque ele faz a bike, isso, lá com todo o seu uniforme bonitinho que vocês dão ali, tudo muito bem agendado, né? A bike numerada, mas agora ele vai para o segundo negócio seu, ele vai concluir ou fazer mais uma atividade ali, já que ele saiu de casa, aproveitando a mesma roupa, não vai ter que pegar trânsito de novo, então ele vai consumir no próximo negócio seu. Qual que é? O que esse negócio entrega? O que ele vai fazer lá? Musculação? Boa. A gente fala isso de dobradinha. Poxa, faço um, depois faço a outra em sequência. Isso. Então, assim, isso está criando muito valor para as pessoas, porque são atividades intensas, mas são muito direcionadas. No caso da Single Body, é um novo estúdio premium, que ele foca no personal class funcional. Então, lá na Single Body, nós temos uma metodologia exclusiva que ela foi ao longo de 10 anos sendo lapidada. Então, a gente trouxe, né, mais um investidor, né, junto com a gente, que ele, no caso, veio com a metodologia, a gente começou a trabalhar, e quando você junta, né, uma parte de funcional com personal class, o que seria isso? A gente tem aulas coletivas, até 25 pessoas, e cada pessoa tem um treino individualizado. Então não é uma aula coletiva, onde todo mundo faz a mesma coisa. Então, quando a gente tem um treino personalizado, ela faz de acordo com a necessidade da pessoa. Então, por exemplo, nós trabalhamos 5 áreas principais. A área principal, que pode ser escolhida, quero ganhar força, quero ficar bem. A segunda parte, emagrecimento. A terceira parte, recuperação pós-lesão. A quarta parte, que é somente ter um bem-estar. E a quinta parte que a gente está também trazendo muito legal, que é para as performances. Alguém que queira fazer um Ironman, fazer uma maratona, seja uma prova, então ela vai fazer uma preparação toda com a gente lá. Qual dessas partes é mais importante para o empreendedor? Porque o empreendedor, o empresário, vive numa correria, muitos não têm tempo para atividade física, não tem tempo para família, tempo para viajar. Qual é mais importante? Boa. Olha, corpo são, mente sã. Então eu acho que você juntar a força com a parte cardio, você vai com certeza performar muito. E você falou de um dos itens aí, o bem-estar, né? Então o empresário precisa desse momento também. E ali é um momento que ele vai descontrair, vai fazer uma atividade, às vezes coletiva até ajuda, porque as pessoas às vezes não gostam de ir para academia. Eu não gosto de academia, então por isso eu tenho um personal, porque lá a gente entra um intervalo e outro conversa sobre alguma coisa. Mas voltando aqui então, vai abrir sua unidade em Miami daqui a um tempo, né? Vai levar a franquia ou vai levar sozinho? Vamos levar sozinho por enquanto, mas a gente conversando com a Velocity, quem sabe a gente não vai lá. E eu tô achando que o franqueador, né, da primeira empresa, da Velocity, ele provavelmente talvez vai até querer comprar a segunda empresa, ser sócio da segunda, porque vai achar isso interessante, né? Uma tese de investimento muito, muito importante. Muito Uma legal. curiosidade, Diego. Vocês viram que o Diego, até antes de... Ele está num momento importante, expandindo a sua empresa, abrindo unidades em bairros nobres. Isso exige capital, tá? Inclusive do segundo negócio, que é só seu e dos seus sócios. Papai doou
Porque você era CLT. Tem algum filho de papaizinho aí? Ou como é que funciona isso? Curiosidade aqui, eu acho que as pessoas também devem estar... Eu quero saber se o CLT te deu essa condição. Olha, com certeza. Porque olha como é que foi legal a trajetória. Eu iniciei como estagiário na empresa e finalizei minha carreira lá como um executivo, como na área gerencial, alta liderança. Então, ao longo dos anos, eu sempre tive a PRL. Fui guardando ao longo de 15 anos tudo que eu ganhava. E quando eu fui avançando na Guardando, carreira... e você fez algum investimento também para esse dinheiro render? Com certeza, a gente fez, eu sou um investidor, eu fiz vários investimentos em fundos, eu também faço investimentos em fundos imobiliários, também em ações, stocks, REITs. Então você não gastava o dinheiro que você ganhava com a participação nos lucros das empresas, da empresa que você trabalhou, e você ainda fazia ele render por fora. Eu me lembro que eu era entregador de pizza, no segundo emprego, emprego extra em 98, eu trabalhava, quando saí do interior, vim para a capital, e eu entregava pizza à noite, alguns colegas às vezes iam para Gandaia, trabalhava, ganhava uma grana ali como motoboys, entregando pizza, motoqueiros, e eu às vezes não me entendiam porque eu dizia não. Você já abriu mão de muita coisa então para poder conseguir hoje ter essa condição financeira? Com certeza, e eu sempre fui um cara muito austero, eu sempre dei valor demais ao dinheiro, assim. Mas não deixou de divertir? Claro, sob medida. Sob medida, Nada que é muito regrado dá certo. Eu sempre tive uma noção, porque visão de futuro. Eu sabia onde eu queria chegar. Seu sócio também? Meu sócio também. Por isso é a importância de abrir sociedade com pessoas que pensam igual. Olha, igual em caráter, em valores, mas a cabeça tem que ser diferente. Ok. Porque não adianta... Não, igual é exatamente isso, Como, por exemplo, o dinheiro, por exemplo, Exatamente. Mas um deve ser mais comercial, o outro é mais analítico, o outro mais... Lá na nossa sociedade, o que dá tanto certo é porque somos parecidos, valores, onde queremos chegar, princípios. Agora, eu tenho uma parte forte operacional, uma parte em projetos, expansão. O Léo tem na parte comercial, a parte financeira, o Igor na parte técnica, na parte de sistemas. Então, você precisa de ter sócios complementares. Não adianta ter 3 pensando igual. Por que os 3 pensam da empresa, mesmo que essa empresa gere um lucro mensal interessante? Você constrói a empresa pensando em equity, pensando em valor dela de mercado. Se amanhã aparecer um investidor ou um comprador para esse negócio oferecendo uma boa grana, os 3 sócios estão alinhados em relação a isso? A empresa pode ser vendida ou investida? Essa pergunta é muito boa porque a gente está num momento importante. Porque após 3 anos, começamos como Simples Nacional e passamos para o lucro presumido. Então, quando você tem o lucro presumido, você exige mais da sua contabilidade. Então, a gente tomou a decisão por nossa própria conta de auditar os nossos balanços. A gente colocou uma empresa especialista nisso para exatamente saber o valor da nossa empresa, que é o chamado valuation, e a gente ter nas oportunidades que virão, já algo mais direcionado para explicar. A gente também tem toda uma questão, como você comentou, de receita. A gente busca, como empreendedor, a gente tem que preservar o caixa, olhar a margem líquida do nosso negócio e gerar mais receita. Ok. O que diferencia você, em rápidas palavras, no mercado? Por que um cliente te contrataria? E por que um funcionário escolheria a sua empresa para trabalhar? Eu estou falando de DNA, de um ambiente, jeito de ser. Ótimo. As pessoas vão buscar ambos os negócios pela experiência, pela diversão. A pessoa ela sai de lá, ela vai sair muito melhor do que ela entrou. Okay. Não é terapia, mas é terapêutico. Okay. Sobre os funcionários, nós temos que criar um ambiente que seja acolhedor, que tenha metas, que também seja justo. E o que você pode dizer para o público, o porquê escolher a sua empresa para poder ir treinar? Olha, a gente tem várias possibilidades de treino, tanto a bike quanto o funcional. Quando vocês escolherão um dos nossos estúdios, vai ser muito importante vocês saberem o que vocês querem de objetivo, seja fazer uma especialidade de uma prova, de uma questão que vocês queiram competir ou até mesmo apenas para divertir.
Então, ambos os estúdios estão de portas abertas para qualquer pessoa, de qualquer idade também, sexo feminino, sexo masculino, que a gente consiga fazer isso de uma forma bem legal. Diego, muito obrigado pela sua participação aqui. É um prazer enorme ter te recebido e sucesso demais para a sua empresa. Sei que vocês vão muito longe com essa mentalidade, essa cultura aí. Obrigado, até a próxima. Empreender não precisa ser um fardo. Espero que esse papo tenha inspirado você a construir algo de valor para o mercado, para você e para as pessoas que confiam no seu trabalho. Até o próximo Felicidade Empreendedora.